Quero mostrar isso aqui, ó. Os plantonistas do Plantão Brasil aqui, passamos todo mundo, passamos a segunda colocada do BBB, passamos a Juliette, a Yasmin Brunet, passamos gente aí com um número de seguidores infinitamente maior do que nós temos e já estamos em segundo. Então tá ali o link na descrição para quem quiser votar e contribuir aí. Imagina esses influencers todos. Vamos falar quem é o Plantão Brasil, quem são esses aí no meio da festa dos super famosos globais, aparece lá o Plantão Brasil. Peço que vote aí. Ó, falar aqui do assunto do vídeo, que é um pessoal que não tem nada pra rir, pra comemorar não, viu? Ó, saiu o boletim médico do genocida, disse que ele segue tratando a erisipela, que ele chegou a ter obstrução intestinal, aí não fala mais disso, e que não há previsão de alta. Que? Segue aí foragido no hospital o Bolsonaro. Tá ali com medo, com muito medo. Do hospital ele teve reuniões com o Tarcísio, com o Magno Malta, teve reuniões com outras pessoas aí do PL e ficou claro aí no hospital que o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto se mantêm em contato. Apesar da proibição do Alexandre de Moraes, ficou claríssimo. O Bolsonaro teve uma reunião com o Magno Malta. Logo depois dessa reunião, o Bolsonaro ele acordou ali que o Magno Malta é quem vai mandar ali no PL do Espírito Santo, pelo menos para escolher alguns candidatos. E aí, logo depois, o Valdemar Costa Neto fez um vídeo que eu mostrei aqui ontem, em que ele disse que, olha, o Magno Malta é quem está mandando no PL. Aí você fala, peraí. Então o Bolsonaro fala com o Magno Malta manda um recadinho pro Valdemar. Aí o Valdemar fala com o Magno Malta, ele vai lá e manda um recadinho pro Bolsonaro. Quer dizer, você já sabe que os dois estão cometendo o crime de se comunicar e você sabe até quem é que está fazendo a comunicação. Cada uma aí, eles estão aí mostrando isso, que é desespero, tá? Isso é desespero. O Bolsonaro sofreu aí a pior das suas notícias, foi no domingo, quando saiu o voto, e foi em pleno domingo, tá? Quando saiu o voto do Cássio Nunes contra um habeas corpus que foi pedido a ele, Bolsonaro. Um dos maiores problemas que está tendo o Bolsonaro são as pessoas que tentam ajudá-lo e acabam atrapalhando. Aquele cara que tem um fuzil, em vez de ele dar o tiro no inimigo, ele dá um tiro no próprio pé. Pois bem, um advogado, eu contei aqui ontem, ele entrou com um pedido no STF de habeas corpus a favor do Bolsonaro. E aí tem uma coisa, habeas corpus, qualquer pessoa pode pedir habeas corpus em nome de qualquer outra pessoa. Desde que nesse habeas corpus se esteja ali fundamentado que, olha, a pessoa está sofrendo algum tipo de perseguição, ou ela está presa injustamente, ou ela teve a sua defesa cerceada, ou o juiz que está ali, que emitiu a ordem de prisão, ou que poderá emitir, ele não deveria ser o juiz do caso, é um juiz incompetente para esse caso, e etc. Tem várias outras brechas para que isso possa acontecer, de modo que é até comum que uma pessoa faça habeas corpus para outra e essa outra pessoa acabe solta e nem é o advogado dele. Eu vou te dar um exemplo. O Maluf, Paulo Maluf, ele chegou a ser preso, olha, faz muito tempo, foi lá 2007, 2008, não, acho que antes, em 2003, 2004, o Maluf foi preso. Ficou um tempinho preso. E quem soltou o Maluf foi um advogado que não era advogado dele. Um estudante de direito conseguiu um habeas corpus e o juiz viu ali, solta, e soltou o Maluf. E o advogado do Maluf tentando de tudo e não conseguia. Aí você vê, pô, peraí. Que coisa, acontece então. Eu tô usando o caso aí de um político bem famoso e bem corrupto e bem bolsominion. Tá, aí o que acontece? Um advogado aí pediu, caiu no Cássio Nunes. Das últimas vezes que foi pedido aí habeas corpus para o Bolsonaro, ou algum tipo de decisão, não foi pedido ainda habeas corpus, tinha sido pedido aí a anulação do processo e outras coisas. Quando caía no Cássio Nunes, a gente já esperava que ele ia falar, olha, esse é um processo que está com o Alexandre de Moraes, ele é o relator, eu por não ser o relator eu não posso decidir nada, e aí nega. E aí várias vezes ele negou, algumas o Bolsonaro se irritou. Teve uma vez que o Bolsonaro ficou irritado no ano passado. Isso foi logo antes do Bolsonaro ser tornado inelegível. O Bolsonaro usou a jornalista, coloco entre aspas, porque para mim isso não é jornalismo, a Thaís Oyama, cito o nome aqui, do UOL, para fazer ameaça ao Cássio Nunes. Ela escreveu um texto lá na capa do UOL, em que ela dizia que se o Cássio Nunes não votasse com o Bolsonaro, que o Cássio Nunes não ia conseguir entrar em restaurantes, que ele não ia conseguir mais sair na rua, que ele teria problemas para usar aviões, voos comerciais, que a vida do Cássio Nunes ia virar um inferno. Quando ela fala isso na capa do UOL, ela está fazendo ameaça que o Bolsonaro gostaria de fazer por telefone ou por WhatsApp, ela está fazendo via imprensa. E é isso que isso não é jornalismo, isso é assessoria de imprensa de bandido, que fez a Thaís Oyama do UOL.
Hoje eu acho que ela nem tá mais no UOL, faz tempo que eu não vejo os lixos que ela escrevia lá, felizmente. Aí o que acontece? Isso foi logo depois do Cássio Nunes também ter negado ali um pedido que era para barrar as investigações, dando o motivo de que, ó, eu não sou o relator. Dessa vez, caiu no Cássio Nunes e ele não disse, ó, eu não sou o relator. Ele disse o seguinte, ó, não há perseguição nenhuma. Isso foi domingo. Domingo, Cássio Nunes nega habeas corpus contra o Bolsonaro. Só que antes disso, ele colocou para votar no plenário virtual, onde todos podem votar. E isso ele fez no dia 10. Então os ministros têm aí até a meia-noite do dia 16, ou aliás, às 23h59 do dia 16, ou meia-noite do dia 17, né, quando acaba o prazo, e aí eles têm ali para votar. A não ser que alguém peça vistas. Acho difícil. O negócio é que é o seguinte, já tem aí a maioria contra o habeas corpus do Bolsonaro. E aí você deve se lembrar uma coisa que aconteceu em 2018. Em 2018, para que pudessem sequestrar o Lula em Curitiba, e aí ele tinha uma perseguição muito grande, porque nunca mostraram uma prova, nem nada, e aí ele estava todo o consórcio de mídia, as redes sociais, todo mundo ali contra o Lula e contra o PT, né? O que acontecia? O Lula tinha que ser condenado, mas condenar por corrupção, com base em testemunho, não tinha uma prova, um nada. Ah, nossa, tinha uma foto de que ele visitou o triplex. Bom, mas visitar um imóvel você pode visitar, você nunca teve a chave, não dormiu lá, é difícil falar que é dele, né? Aí não tinha e tal, então eles mudaram uma chavinha na Constituição para que a prisão por crimes desse tipo ocorresse depois da condenação em segunda instância. Por quê? Porque lá em Curitiba e lá no TRF4, que fica em Porto Alegre, estava tudo dominado por fascistas, ou esses que hoje aí estão para ser presos. Já estão os do TRF4 afastados, os de Curitiba aí, a Gabriela Hart foi afastada, depois voltou, mas está caminhando aí o processo para ela ser presa, tá? E aí o que aconteceu? O STF mudou essa chavinha, mas mesmo assim não podia prender o Lula ainda. Porque apesar dele ter sido condenado no TRF4, faltava ali analisar um habeas corpus preventivo contra ele, impetrado aí pelo advogado do Lula, e não por um outro. O STF votou, o STF recusou esse habeas corpus com um voto vergonhoso da Rosa Weber, que mudou o próprio entendimento dela. Quando estava a votação 4-3 contra o Lula, a Rosa Weber falou, olha, eu vou votar com a maioria, esse não é meu entendimento, mas eu voto com a maioria. E aí foi 6-5 contra o Lula. Ou seja, sem o voto dela estaria 5-5. Rosa Weber, tá? Que aí muita gente pinta até hoje como uma democrata, porque ela fez uma coisinha ou outra contra o Bolsonaro. Foi uma das mais covardes contra o Bolsonaro também, a Rosa Weber, tá? Acho que ela só não é mais covarde que a Carmen Lúcia, que o Fux, esses aí, que o Toffoli, esses aí estão num nível de covardia, Toffoli e Fux, então, meu Deus do céu, estão em outro nível. Mas foi uma das, mais alguns aí, democrata, Rosa Weber. Pois bem, o que acontece? Quando nega o habeas corpus contra o Lula, no dia seguinte, o Sérgio Moro mandou prender o Lula. No dia seguinte. Negaram contra o Lula no dia 4, dia 5 o Moro mandou prender o Lula. Aí o Lula foi lá para São Bernardo do Campo e tal, foi preso dia 7. O que acontece? Agora tem um habeas corpus contra o Bolsonaro e ele tá apavorado por quê? Porque agora você vai ter pela primeira vez o seguinte, olha, o plenário é o plenário, não é o Alexandre de Moraes, é o plenário do STF com os ministros que você indicou. O André Mendonça ainda não votou, mas o Cássio já votou, e é o relator. Negaram o habeas corpus para você, Bolsonaro. Então, por golpe de Estado, e não interessa se era o seu advogado ou não, por golpe de Estado, você já pode ser preso. E não tem aí como falar, não, vou tentar. Não. O STF já disse. Se por acaso a Polícia Federal entender que tem alguma prova aí, ou algum indício que você deva ser preso a qualquer momento, hoje, amanhã, depois, e o Alexandre de Moraes autorizar a prisão, não vai ter documento de habeas corpus para você falar, olha, tem um habeas corpus aqui, não me prendam, o STF disse que eu não posso ser preso por isso. Não. Inclusive com o próprio ministro que você indicou dizendo que não há nenhuma perseguição e que o Alexandre de Moraes é sim o juiz do caso. Ou seja, ferrou. Sua narrativa foi para o espaço, Bolsonaro, e olha, caiu o sorteio num relator que era aquele que era o Cássio Nunes, que podia matar no peito e falar, não! Então agora ferrou. Quando era só o voto do Cássio Nunes, 1-0, tá, já é um indicativo ruim. Só que depois que já tem maioria, aí ferrou. Obviamente, a sessão vai encerrar aí dia 16, encerrando, aí é só quando encerra que vale mesmo na STF. Encerrando, aí se publica o que chamam de acórdão, que é o quê? A decisão completa.
E aí já era, tá negado o habeas corpus, aí não tem mais o que fazer. Aí, se o Alexandre decretar prisão amanhã depois, não adianta nem, obviamente, sendo preso, ele vai tentar ser solto, habeas corpus e tudo mais. Mas não adianta nem tentar, porque já foi negado, tá? Já foi negado. Não adianta nem vir com narrativa, estou sendo perseguido, porque já tem aí, olha, o plenário disse que não. O plenário do STF, inclusive o relator do caso era o seu amigo. Temos vídeos aí, fotos, declarações do Bolsonaro com o Cássio Nunes e vídeo dele dizendo, olha, temos hoje 20% do STF, se referindo ao Cássio Nunes e ao André Mendonça. E aí não adianta, porque, peraí, uma coisa é se fosse 9-2, e você diria, não, só 2 ministros aí são honestos, os outros são todos aí, tá. Mas até o que você indicou também é desonesta, aí é ruim, hein, Bolsonaro? Ou deu ruim aí para a narrativa. Portanto, diante disso tudo, que é um desastre, assim, desastrosa essa votação para o Bolsonaro. O advogado aí tentou ajudar o Bolsonaro, deu um tiro no pé do Bolsonaro. Diante disso tudo, o Bolsonaro segue sem previsão de alta. Ainda publicou fotinho na rede social. De novo ele com cara de bunda, de novo ele aí, parece que ele tá morrendo, que ele tá mais para lá do que para cá. Eu não sei porque que a pessoa publica uma foto dessas. É uma coisa da extrema-direita, que tem 2 coisas na cartilha de comunicação da extrema-direita, que quem já estudou muito isso sabe. A primeira eles nunca admitem que estão errados. A segunda eles sempre tentam mostrar força e evitar mostrar fraqueza. Porém, tem uma parte da cartilha da extrema-direita que vai contra isso. A parte de nunca admitir que está errado, isso realmente eles não fazem nunca. Mas uma coisa que vai contra isso é o seguinte: eles, a não ser quando a justiça manda, né? Eles não querem mostrar fraqueza e tem que mostrar força sempre. Porém, quando eles estão numa situação jurídica muito ruim, isso não é só o Bolsonaro, viu? Outros aí da extrema-direita mundial fazem a mesma coisa. O único que eu nunca vi fazer isso é o Trump. Trump não. Mas eles sempre fazem um dramalhão. Eles sempre falam, mostram ali como se estivessem quase morrendo, colocam foto no hospital. Principalmente a extrema-direita no Brasil é a que mais usa desse recurso. Foto no hospital, se interna, e aí se interna tem que ter uma fotinho sempre. Olha, o Lula foi internado no ano passado e você não viu uma foto do Lula assim, convalescido. Ele fez uma cirurgia na perna, pô, tiraram o osso, serraram o osso do Lula no meio da perna. Como que é o nome do osso? Esqueci agora o nome do osso. Mas serraram o osso dele no meio, colocaram um negócio de titânio lá e tudo mais, e você não viu o Lula. Não sei o que, nada, já estava subindo escada depois de alguns dias. Você não vê esse drama, você não vê isso na esquerda. Você vê gente na esquerda que tá todo ferrado e não faz um drama. Aí você vai lá na extrema-direita, é um dramalhão, ai, nossa, e tal. Talvez tenha alguma pesquisa que eles tenham e que a gente ainda não sabe, que mostra que no Brasil, ou na América Latina, ou talvez em países latinos, que eu já vi isso sendo usado na Espanha também por eles, tá? Que nesses países aí, a população começa a se comover com a pessoa que faz um coitadismo. Talvez tenha alguma coisa assim. Nos Estados Unidos, o Trump nunca fez isso, tá? Eu não lembro do Trump fazer isso, nunca. Mas na América Latina e na Espanha, pelo menos, fazem. E aí ele posta fotos dizendo, tô no hospital, tô mal. E aí o que acontece? Ele fica à parte de tudo que acontece aí. O bolsonarismo continua tentando fazer do caso do Rio Grande do Sul uma guerra contra o Lula. Eles também batem no Eduardo Leite, que eles perceberam que a esquerda está caindo numa isca muito... Eu vejo vários influenciadores famosos aí de esquerda caindo nessa isca, eu fico até assim, que é defender o Eduardo Leite. Olha, o influenciador tal bolsonarista disseminou uma fake news ali contra o Eduardo Leite. Aí vai lá, o pessoal da esquerda defende o Eduardo Leite, acusa lá a fake news, e aí a fake news se torna contra o Lula. Porque quem está defendendo o Eduardo Leite são os petistas. Então a culpa é de quem? É do Lula. E aí, de repente, a fake news que era contra o Eduardo Leite se torna contra o Lula, e aí, de repente, eles passam a falar todos os bolsonaristas. Governo federal. E não falam mais estadual. E aí eu percebi que estão defendendo demais o Eduardo Leite. Obviamente, fazem as críticas a ele e tudo mais, mas defendendo ele das fake news do Bolsonaro. Quando, na verdade, tem que defender o Lula. A imprensa defende o Eduardo Leite desde sempre. Desde antes dele ser governador, lá em 2018 ainda, ele já era defendido pela imprensa de todo tipo de coisa que o bolsonarismo falava contra ele. E aí o que acontece? Estão colocando um alvo maior aí nas costas do Lula do que deveria ser. E aí o governo o governo na comunicação está mostrando o que está fazendo o governo, está desmentindo as fake news aqui e ali, só que são muitas aí.
E o Bolsonaro faz o quê? Imagina que você tem aí eu expliquei aqui outro dia, você tem um jogo de xadrez e eles vamos pro trocação aí. Pá, um aí ferrando com o outro. Que tem jogo de xadrez que a pessoa fica ali para tirar uma pedrinha do outro lado demora, e tem jogo que não, pá, que tira uma daqui, pá, tira outra dali. Só que do outro lado do tabuleiro, o rei não tá no tabuleiro, porque a peça mais importante do tabuleiro deles tá no hospital. E aí, como ele tá no hospital, ele não é cobrado a fazer doação, ele não é cobrado a organizar nada, ele não é cobrado a nada, porque afinal ele está no hospital. Então ele estava muito bom com essa erisipela aí no braço, com a bicheira lá no braço e na perna, para ficar viajando o Brasil inteiro e ameaçando o Supremo Tribunal Federal. Ele estava ótimo. É só começar a ter um problema assim, o primeiro problema jurídico, ele vai para o hospital. Aí eu não sei se ele ficaria tanto tempo no hospital. Como eles fizeram aí o caso do Rio Grande do Sul virar uma mega guerra informativa, aí ele fica a par dessa. Ele só atira de vez em quando, de fora do tabuleiro ele dá um tiro aqui, outro ali. Só que ele fica imune. É isso que está fazendo o Bolsonaro, viu? Estratégia aí dos bolsonaristas, e ele aproveita e também foge aí de uma eventual prisão. Ele acredita que não vai ser preso no hospital. Acho que imagina pro coitadismo do bolsonarismo, falar, olha, invadiram o hospital para prender o Bolsonaro, aí pega um enfermeiro bolsonarista, uma enfermeira bolsonarista, falando, olha, horrível, as pessoas doentes aqui, entrou a Polícia Federal. Então ele acha que no hospital não vai ter isso. Então, ele se mantém ali no hospital sem motivo algum, viu? Sem motivo algum. Não tem mais motivo para estar no hospital. Ainda mais um hospital caríssimo, que é um hospital 6 estrelas. Veremos aí o que vai acontecer, mas, o STF já disse, se é para prender Alexandre, eu autorizo. E aí, não sou eu, Thiago, não. É o plenário do STF quem está autorizando o Alexandre de Moraes, a partir desse momento, a prender o Bolsonaro. Obviamente, do dia 16 às 23h59 em diante, aí já é uma decisão colegiada, porque tem maioria, mas não acabou ainda a votação. Quando acaba a votação, aí a decisão já tá valendo, viu? E aí já pode prender mesmo. Poderia prender antes? Poderia, mas agora tem uma autorização formal. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!